Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos e todas vocês. Amém. Uma cidade sem um lugar demarcado onde Deus estará. Uma cidade clara e iluminada, onde as vias de comunhão estão interligadas com as vidas em comunhão. Esse tema, vidas, vias em comunhão, nos fez refletir durante este ano e, na verdade, não esgotou. Ele vai continuar conosco. Nós vamos continuar com o nosso jeito de viver em cidades onde muitas pedras estão. Mas nós aprendemos neste ano que estas pedras, que podem ser de tropeço, podem ser por nós, nossas vidas, formadas em vias por onde nós vamos, vias de que jeito, de que forma, na boa convivência. No entender o outro que é diferente de mim. E nestas vias de comunhão eu me lanço, também individualmente, para viver e celebrar a comunhão que Deus quer para nós e nos dá. Vidas com vias de comunhão oferecidas exatamente ali, onde nós perceber que tem um ser humano, que tem vida, que tem natureza, tem a criação de Deus, e precisa do nosso cuidado. Viver sem deixar sermos levados por esta modernidade. Numa discussão com irmãos de Hermannsburg, tivemos essa conversa. Então é só quem mora na cidade e não aquele que mora na roça. Quando então alguém nos ajudou lá na Índia e disse: não é a cidade, não é a roça, mas o que está acontecendo é o nosso jeito moderno de ser. E é dessa forma que nós temos que entender a vida moderna que atinge a todas as pessoas em qualquer lugar. E parece às vezes tão impossível continuar a viver desse modo, onde cada um olha para si, tem medo do próximo, avalia a situação, o jeito de ser, e não consegue perceber que ali tem alguém com vida. Quem sabe cansado, com medo, com tristeza, e por que não, com falta do que é necessário para a sua vida. Olhar para este e esta e saber que juntos podemos sim ter comunhão e caminhar e buscar mais comunhão. Parece impossível na correria, parece impossível num mundo onde temos que ganhar, ter mais, planejar, e esquecemos de que estamos aqui. Agora precisamos de comunhão. Agora precisamos de um abraço, de uma palavra, de um consolo. Pensa que esse texto de Apocalipse nos dá é fantástico. É algo especial. O que Deus tem preparado, o que Ele quer para aqueles e aquelas que estão em busca e querem e tentam experimentar comunhão. Por isso somos convidados
a ficar numa vida responsável. Permitir que também nossas vidas sejam guiadas por esse Espírito Santo Revelador, essa sabedoria que Deus quer nos dar através da sua presença em nossas vidas. E assim, Ele nos alerta também em Apocalipse. No versículo 27, Ele diz, nesta cidade, que Ele descreve de uma maneira tão bela, com luzes, claridade, sem lugar demarcado para isso ou aquilo, mas Ele diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Na Bíblia do Lutero, ele fala sobre esse versículo especialmente, e passo a ler o que ele diz. Qualquer coisa de forma é contra a lei de Deus, deve ficar eternamente longe de Deus, visto que nada de impuro entrará no reino dos céus. E mais, visto que nenhum tio da lei passará sem que se cumpra. Necessário se faz que não permaneça nem secar um pecado venial. Eu poderia dizer assim, um pecadinho, que a gente ia dizer assim, isso aí não é tão grave, né? Você só fez um pequeno erro, isso não é tão grave. Ficar para trás. Cuidado, diz Lutero. Cuidado com essas almofadas que são colocadas para você ficar tão tranquilo assim. Eu estou bem, é o outro que não está bem. Eu estou tranquila, eu fiz algo de bom, mas esses aí tem que se cuidar um pouquinho. Cuidado, diz Lutero, também para os ministros, os pregadores. Cuidado com esse consolo que pode simplesmente nos afastar de uma vida voltada a Deus. Teólogos que não deixam isto claro, incorrem a um erro. E ele ainda diz, somos coagidos a orar tão seriamente, e não da boca para fora, mas o que diz Mateus 5,18, perdoa-nos as nossas dívidas. Deve ser simplesmente falado no Pai Nosso, rapidamente, mas sim, também falar para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa vida. Perdoa-nos as nossas dívidas, seja feita a tua vontade, venha teu reino, santificado seja teu nome. Nós estamos iniciando o concílio da igreja, encontro ontem com abraços, pessoas que não vimos há tempo, e aqui estamos. É bom saber que temos compromissos, que não podemos simplesmente deixar com que nossos irmãos ao nosso lado, aqueles com quem a gente quer ter vias de comunhão, andem num caminho errado. Também não é possível a gente simplesmente amenizar o que é contrário à vontade de Deus, pois o céu é o que esperamos. Este céu do qual fala Apocalipse, que também nos fala lá em Isaías, esse céu que é anunciado por Jesus, eu pergunto, ele vem? É isso que esperamos? Será que ele só vem ou já um pedacinho, um pouquinho aqui agora? É preciso ficar vigilante para já agora experimentar um pouco deste céu que está aí para nós. E eu entendo que é exatamente nesta experiência de vias de comunhão, de encontros, de vidas em comunhão, que
experimentar um pedacinho deste céu prometido. E assim, com confiança e certeza, podemos crer. Eu quero usar uma figura. Eu sei que sempre é perigoso a gente usar alguma figura para tentar entender um pouco do que nós aqui representamos e quem nós somos e o que tem, o que ficou lá de onde viemos. Quando eu olho para um colar e quero usar ele como símbolo, neste aqui, o visível, e tem miçangas ou elementos colocados muito coloridos, podem representar o nosso encontro aqui. Muitos ainda podem se acrescentar. Quando olho para um colar assim, eu não consigo perceber o fio que une estas pérolas, pois elas estão tão lado a lado que eu não percebo o fio. Será que podemos assim, aqui hoje, neste concílio da igreja, lado a lado, sem perceber o que nos une, mas saber que estamos unidos, como ISLB? Quem sabe, faz-me lembrar da comunidade, do sínodo, da paróquia, da região de onde eu venho, tão diferente. E aqui eu represento a minha pequena comunidade, mas juntos formamos um grande. Cada comunidade aqui representada, cada paróquia, cada sínodo, que traz consigo jeitos diferentes de ser comunidade, de viver comunidade, e por que não dizer de viver comunhão lá onde estão. Sim, nestes menores, comunidades diferentes, coloridas, formando assim um belo colar. ISLB, comunidade, irmãos e irmãs. Mas para formar este colar, foram precisas muitas miçangas, muitas histórias, muitas vidas unidas, juntas formam o colar, e que juntas podem unir e estar aí. Mas também nós sabemos que uma peça só, ela pode, uma peça só. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem sabe é assim, irmãos e irmãs, que também nas cidades, em nosso mundo, tem pessoas que caem ao lado, ficam perdidas. Que bom que alguém da comunidade vai e as traz para o grupo, para a comunhão. Precisamos sim celebrar muito as portas abertas que unem
comunidades, formam comunhão, que se reúnem para decidir, planejar e viver comunhão como aqui estamos. Sim, eu quero lembrar de pessoas que também caíram ao lado e que hoje estão lá na sua comunidade, como Darcy, que não só leva folhetos ou cobra, dizem na comunidade, mas e convida aqueles que estão afastados, que caíram ao lado, para o encontro da comunidade, para o culto. Eu penso em famílias como do seu Zeno, que abrem as portas da sua casa e preparam o ambiente para o culto. E esperam a vizinhança para ali celebrar. Eu penso na Val, que se preocupa em comunicar à comunidade o que está acontecendo na igreja. Eu penso naquela senhora que vai para a oase e leva lá no seu bolso um pequeno valor para contribuir, e com muitos pequenos valores reúne uma grande quantia para apoiar a sua comunidade. Eu penso nos jovens que querem comunidade viva e vieram no último concílio e pediram. E muitos, alguns estão aqui. Que bom. Agradecemos. Eu penso nos homens que na Lelute se reúnem para pensar o que podemos ajudar em nossa comunidade. Eu penso nas crianças que no culto infantil se encontram para ouvir histórias. E lá tem pessoas liderando preparadas para ajudá-las. Eu penso em homens, mulheres que neste Brasil afora. E sempre digo, você é idoso, você tem sabedoria para contribuir e colaborar na sua comunidade. Que bom, que bom. Na nossa comunidade, um belo colorido aqui representado por milhares, é a nossa igreja. É a nossa igreja. Mas unida, forma assim, de norte a sul, com pequenas comunidades e grandes, vidas, que neste concílio, as vias de comunhão nos fortaleçam, que as decisões não sejam somente pensadas em minha comunidade, para que ela seja lembrada, mas que a gente lembre de comunidades pequenas, com pobreza também, lá do sul, até lá no norte. Como corpo, como um grande colar, nós não podemos deixar de sentir com eles também o que estão sofrendo. Eu poderia aqui lembrar de muitas histórias, de pessoas que receberam a força e o apoio da igreja, de pessoas que perceberam a vida, vias de comunhão nessa igreja. Por isso, concluo dizendo, aqui somos poucos, mas precisamos pensar no todo. Precisamos pensar naqueles que ficaram. Precisamos pensar até que não têm voz, não conseguem falar. Precisamos pensar e ter coragem de reconhecer falhas, mas também de assumir compromissos como ISLB. E assim vamos para a ceia, de mãos abertas, mas para receber a força para enfrentar os obstáculos, as adversidades, e em meio a tudo isto, contra a maré, vivendo e experimentando vidas
em comunhão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Amém.